Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Uma semana ficamos sem gravar, sem trazer o estudo da palavra do Senhor, mas hoje estamos de volta falando sobre um tema muito importante, sobre o papel da pregação no culto, o quanto é importante termos no culto a palavra do Senhor nosso Deus. Venha comigo, se inscreva no canal, adicione os sininhos da notificação para que você possa receber os nossos vídeos. Não somente no canal do YouTube, mas também nas nossas demais redes sociais, tá bom? O texto principal, o áureo, diz assim: que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, palavra que Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo. Verdade prática fala: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja e por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo tinha um cuidado especial com o pregador, com o pastor, com o jovem Timóteo. Então Paulo procurou orientar Timóteo nos mínimos detalhes de como deveria ser o seu procedimento diante do Senhor, nosso Deus, e da igreja que seria estabelecida ou já tinha sido estabelecida por ele. 3 motivos até o final precisamos alcançar. Primeiro, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. E por último, explicar a fundamentação do ministério da palavra. Vamos lá então a nossa introdução. Veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra, nessa lição. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida. Que é o quê? Qual é o propósito da pregação da palavra na igreja? É revelar a Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Quando pregamos, quando ensinamos, nós estamos trazendo às pessoas os valores do reino de Deus. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, não tem o primeiro lugar, o que acontece? Tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Ou seja, uma igreja que não prega a palavra é uma igreja fraca, uma igreja vai ficar anêmica e tende a adoecer, ficar doente. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Qual é a natureza da pregação? A palavra de Deus. Qual é o centro da palavra? Jesus Cristo. Basicamente é isso. Então eu devo pregar a Cristo, ensinar a Cristo por meio da palavra. Vamos lá. Falaremos sobre o ministério da palavra e seu propósito. Falaremos sobre a pregação como proclamação, o caso emblemático de Lídia e a pregação como instrução. Vamos lá então. A pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ela revelar Deus às pessoas. Esse ministério de pregação da palavra quer trazer o quê? A Deus para as pessoas, quer trazer esta possibilidade de um homem conhecer a Deus. E como nós conheceremos a Deus se não for por sua palavra, se não for pela verdade escrita que é a Bíblia Sagrada? Então ficará simplesmente impossível de nós
alcançarmos ao Senhor. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação, ou seja, eu prego a palavra, eu vou proclamar em um alto e bom som às pessoas de que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e quer levar a pessoa para o céu. Então eu preciso entender que essa mensagem que eu prego, além de ser cristocêntrica, ela precisa apresentar a Cristo, precisa apresentar a Deus o plano estabelecido de salvação pelo Senhor nosso Deus. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. E o interessante é que Jesus vai dizer, olha, as pessoas vão conhecer meu Pai na medida que nós quisermos revelar. Ou seja, se a pessoa quiser conhecer o Pai, precisa conhecer o Pai por meio de Jesus. E se a pessoa quiser conhecer Jesus, só por meio do Pai? Porque um está ligado ao outro. Não tem como conhecer um sem conhecer o outro. Para chegar a um, como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então Jesus está dizendo que ele também é o Pai, ele é o Filho, ele é o Pai também, sem confundir você, tá bom, meu querido e minha querida irmã? Então nós vamos ver que esse é o propósito, trazer Cristo, tornar possível que as pessoas conheçam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O caso especial lá de Lídia, o caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. E eu vou dizer até aqui, a gente usa muito a questão do coração, mas enquanto ela ouvia, o Senhor abriu o seu entendimento, abriu a sua mente e lançou luz à sua mente, lançou, vamos dizer assim, uma iluminação especial para que ela compreendesse o que de fato é a palavra de Deus, o que Paulo estava pregando. E a partir daí, ela vai ser uma importante pregadora, anunciadora do Evangelho também, porque ela vai abrir a sua casa para que o Evangelho na sua casa seja uma realidade. Você já abriu a porta da tua casa também para fazer um culto? Para que a partir da tua casa alguém pregue a palavra do Senhor? Ainda não? Faça isso. Não preciso convidar a comunidade inteira, mas convide 3, 4 famílias ao redor da tua casa e proclame esse ano aceitável do Senhor. É fogaréu, é bênção pura. E aqui Paulo vai dizer, né, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ela é o canal pela qual Deus se revela ao coração endurecido. A pregação faz com que aquele coração endurecido vai sendo amolecido com a palavra. E daqui a pouco aquele coração de pedra, como diz o profeta Jeremias, se não me foge a memória, ou foi Jeremias ou foi Ezequiel, fala que Deus vai tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, um coração sensível. E isso acontece pela insistência com a palavra. E a pregação como instrução. Nós falamos da pregação como evangelização, proclamação. Mas tem a pregação como instrução, como um discipulado para aqueles que querem herdar o reino dos céus. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho. Como isso acontece? Através do estudo sistemático da palavra, através da instrução, instruir, ensinar, corrigir. É isso que nós fazemos com os crentes, nos cultos de oração, na escola bíblica dominical. Nós estamos o quê? Instruindo esse cristão a ser melhor na presença do Senhor nosso Deus. A sinopse desse texto diz que o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. No 2 diz assim: o ministério da palavra e sua importância. Falaremos sobre a edificação da igreja, a formação de valores e resistindo diante de uma cultura sem Deus. Vamos lá.
a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja, mas essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra. Ou seja, quando eu ouço a palavra, você, quando ouve a palavra, ela precisa te confrontar. Se a palavra não estiver te confrontando, alguma coisa está errada. Porque qual de nós, quem de nós, que durante um dia, durante uma semana, ou quiçá um mês, não falhamos, não erramos e não precisamos ser confrontados com a palavra? Todos nós, pastores, bispo, reverendo, evangelista, enfim, pode ser até divino aqui na terra, mas ele precisa ser confrontado com a palavra. E quando essa palavra confronta, ela vai trabalhar a questão tanto da exortação quanto da consolação. Tanto exortar como consolar são obras realizadas pela pessoa bendita do Espírito Santo, como é a questão que ele é o Paracleto, aquele que veio exatamente para exortar e para consolar. Ele sabe como consolar, mas também sabe como exortar. Por isso que quem exorta precisa exortar no amor. Alguém pensa que exortação é para matar, é para tirar o crente da igreja, é para jogar no mundo? Não. A exortação é para ver se esse crente melhora a cada dia mais na presença do Senhor. E isso é muito importante. Também a importância do ministério da palavra na formação dos valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja afirmar o que? Cada vez mais os seus valores. Aonde? Aonde nós vamos firmar os nossos valores? Na Bíblia Sagrada. Eu não vou firmar os meus valores em teólogos, em mestres, em professores desse mundo. Eu preciso estabelecer a minha base na palavra de Deus. E o que vier extra palavra, eu vou filtrar para ver se é de Deus ou não de Deus. Como teólogos, nós temos essa possibilidade de fazer isso, de ouvir tudo, reter aquilo que edifica, aquilo que é bom, e aquilo que está contrariando a palavra, querido, não perca nem teu tempo, não perca o teu tempo com aquilo que não traz edificação espiritual. Ouviu? Não te edificou? Lança fora. Armazena aquilo que está na palavra e está te trazendo edificação. Então, essa formação de valores, na verdade, o momento em que nós estamos vivendo é uma desconstrução da formação dos valores. Mas nós precisamos manter os nossos valores intactos pela palavra do Senhor, nosso Deus. E os nossos valores têm que estar fundamentados na doutrina, na ortodoxia bíblica. Ok? Vamos lá. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. A cultura do mundo é uma cultura sem Deus. Por isso que Paulo vai dizer, gente, cuidado, cuidado, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque a ideia do mundo não é essa beleza linda que está aí, não são os mares, as flores, os pássaros, as aves, enfim, os animais marinhos, os animais selvagens, não é isso. Mas é o sistema que tem a influência direta do Satanás, do inimigo. Ele influencia, tanto que a palavra vai dizer que o mundo jaz aonde? No maligno. E como resistir essa cultura sem Deus? Como resistir essa cultura que eles querem que nós engolamos a qualquer custo? Só mediante nós estarmos aprendendo na palavra do Senhor nosso Deus. A sinopse diz assim: o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Não adianta gritar alto, não adianta cantar alto, se não tiver base na palavra. Até porque gritar não resolve o negócio. Às vezes, é melhor alguém falar suave
mais com base na palavra do que ficar gritando e não saber nem por que está gritando. Ok? Pega essa visão aí. Terceiro, o ministério da palavra e sua fundamentação. O ministério da palavra e sua fundamentação. Qual é a fundamentação do ministério da palavra? Primeiro, essa fundamentação deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro, e não egocêntrica, o homem no centro. A Bíblia diz que, descendo a Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava quem? A Cristo. A mensagem de Filipe era uma mensagem cristocêntrica. Quando ele sai dali, ele vai encontrar o eunuco, mor da rainha de Candace. Ele lia o profeta Isaías. Então, Filipe vai dizer para ele, olha, o que você está lendo é sobre Cristo. Paulo vai dizer também que pregava que o tema da sua mensagem era Cristo e este ressuscitado. E você? Qual é a fundamentação da tua mensagem, da tua pregação? É o achismo que você acha, o que você pensa? Ou está fundamentado na palavra? Ou você se baseia naquele grande teólogo? Não, queridos. Esquece os teólogos desta vida. São bons? São. Mas fica com os princípios. Fundamente-se em Cristo. Fundamente a tua fé. Dê uma base para a tua fé que seja Cristo, a palavra de Deus. E quando pregar, pregue a Cristo, tá certo? Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Cristo, para Jesus, que é o quê? O autor e consumador da nossa fé. O autor da minha salvação, por mais que eu gosto muito das cartas paulinas, mas não foi Paulo que me salvou. Não foi Pedro. Não foram os profetas do Antigo Testamento que abriram o caminho para a minha salvação, mas quem me salvou foi Cristo. Então eu devo a Ele, eu tenho que pregar a Ele, eu tenho que ensinar a Ele, tenho que ensinar sobre Ele. É Ele que deve ser, eu tenho que ensinar Ele, no sentido de quê? De estar passando para as pessoas, gente, não foi o homem, é Ele. Como eles perguntaram uma certa vez, quem é este que até o vento ele fala e o mar, ele fala, eles ouvem e obedecem. É Ele. É Ele que nós temos que estar ensinando às pessoas. O nome dele, o nome de Jesus. Então, o nosso alvo é revelar a Cristo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Deve ser bíblico. A fundamentação da nossa fé deve ser bíblica. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que vemos, na verdade, são pregações vazias. Tem muitos pseudos pregadores, mas não fundamentam a sua pregação na Bíblia. Fundamentam naquilo que eles estão aprendendo com coaches pela vida fora. E eu vou mais além. Tem muita gente aprendendo com a inteligência artificial. Não prepara mais esboço porque não precisa. Ele manda para a inteligência artificial, pergunta a ela, ela vai dar vários esboços sobre o mesmo tema. Essa é a inspiração desse tempo, a máquina. A máquina está inspirando os pregadores, os pensadores. Mas para nós, a infalível, a inerrante, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E é ela que fundamenta a nossa fé. A nossa mensagem tem que ser bíblica, tem que ser falar de Jesus. E essa mensagem que vai fazer a diferença na nossa vida. Falar, irmãos, o que as pessoas querem ouvir é muito interessante. Dá ibope, sabia? Você criar uma igreja, uma denominação, um lugar onde as pessoas vão e você vai falar o que elas querem ouvir, é algo assim lindo, não é verdade? A igreja vai abarrotar, mas nem sempre serão pessoas salvas que estarão assumindo compromisso com o Senhor Jesus. Porque nem sempre o que a pessoa quer ouvir é o que ela precisa ouvir. Nem sempre o remédio que eu quero tomar vai ser o remédio que vai curar
vai me libertar da enfermidade do mal. Quem sabe do remédio para fazer a diferença na dose certa é o médico. Não é a vizinha, não é a vovó, não é o vovô, não é a tia, é o médico que vai te dar o remédio na dose certa. Mesma coisa, não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o Senhor Jesus que tem o poder de dar o remédio, que dá a palavra que a pessoa precisa na medida certa. Não do jeito que a pessoa quer ouvir. Eu quero ouvir isso, eu quero ouvir uma mensagem profética, eu vou na igreja que tem profecia. Eu quero ouvir falar de prosperidade, eu vou aonde fala de prosperidade. Mas é onde fala que tem que abandonar o pecado para herdar a salvação. Por que não esse lugar também? Essa igreja também. Pense nisso, tá bom? Que Deus te abençoe. A sinopse desse terceiro tópico diz: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrica e ao mesmo tempo bíblica. A mensagem deve ser: o ministério da palavra tem que ser Cristo no centro. E a base desse Cristo no centro tem que ser a Bíblia. Após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita de quê? De proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Pregues em tempo e fora de tempo. Semana que vem falaremos sobre o poder de Deus na missão da igreja. E daqui a pouco já chegará o novo trimestre e com certeza vai ser uma bênção ter a sua participação. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não adicionou o sininho, adicione. E vem comigo para mais vídeos maravilhosos da palavra do Senhor nosso Deus. Um forte abraço. Deus te abençoe.